Lembrei do porquê te ir embora do Brasil. Se arrependeu, será, bichinho? É vídeo do Japão. Oi, Já bateram com ele na cara dele, será? tudo bom? Sou eu de novo. Pois é, não se assustem. Hoje estamos caminhando aqui na região de Ueno. Este é um vídeo do final do ano passado, Ah, bom. enquanto eu ainda estava lá no Japão. Pensei que ele já tinha voltado. Eu achei interessante falar sobre isso. Vieram alguns insights na minha cabeça a respeito deste tema recentemente. Porque muita gente me falou, né, quando eu estava para voltar do Climinha gostoso, olha. Japão para o Brasil. Delícia Eu inclusive de expressei clima. essa preocupação no vídeo, né, dizendo que eu estava de retorno. Falei que tinha medo de me arrepender, né? Tinha medo de me arrepender de voltar para o Pô, eu tenho certeza que vou no momento em que eu precisar voltar. Brasil. Afinal de contas, sabemos todos o quão complicadas podem ser as coisas no Brasil, né? Não é tipo, será que eu vou me arrepender? Será que eu vou sentir falta do Japão? Eu acho que a resposta, na verdade, é com certeza vou. E aí, agora, neste momento, com tudo isso que vem acontecendo no mundo, né? Com essas guerras aí no Irã, no Oriente Médio ali e tudo mais, o preço do combustível aumentou, né? Afinal de contas, o Irã é um dos maiores distribuidores de petróleo aí do mundo, né? As rotas pelas quais transportam petróleo pelo mundo ficaram todas abaladas, fechadas, né? Então, o preço da gasolina, o preço dos derivados de petróleo aqui no Brasil subiu, né? Subiu, a gasolina está mais cara e já começou a se especular novamente sobre uma tal greve dos caminhoneiros, né? Uma greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, assim como foi a de 2018, né? A de 2018 também foi provocada por um aumento no combustível, né? Os caminhoneiros entraram em greve porque o combustível estava muito caro e aí quando eles entram em greve falta combustível, né? E isso me reacendeu várias lembranças, né? Eu tenho a impressão de que eu já cheguei a contar isso em algum momento, não sei se foi em vídeo, não sei se foi em live, mas dadas as circunstâncias... Estão querendo fazer, ainda não teve. Ok. Imagino que posso contar de novo, posso repetir o conteúdo de qualquer forma. Pode ser que eu esteja maluco também, pode ser que eu esteja maluco, pode ser que eu nunca tenha falado nada sobre isso, mas tudo bem. Provavelmente foi em live, e em live já ficou perdido no espaço-tempo, nunca mais será visto, então vale o registro aqui novamente, porque eu lembro, né, em 2018, eu ainda morava aqui no Brasil, antes de ter ido para o Japão, né, e eu lembro dessa ocasião da greve, né, quando aconteceu a greve dos caminhoneiros. Em 2018 eu já estava aqui. Trabalhava perto do centro de São Paulo, né, na época eu ia trabalhar, ia e voltava de ônibus todos os dias, né, e aí, quando, né, a greve acontece justamente porque o combustível está muito caro. E aí quando a greve acontece, os caminhoneiros que fazem o transporte do combustível até os postos, né, até para ter a distribuição do combustível para os postos de gasolina, eles param de trabalhar. Então, além de tudo, a gasolina acaba, né? O São Paulo ficou sem combustível por alguns dias, né? E aí, por conta disso, a frota de ônibus aqui da cidade de São Paulo foi drasticamente afetada, né? Foi drasticamente reduzida, caiu ali para menos da metade de ônibus disponíveis. E aí eu lembro que eu até fui trabalhar normal, assim, já estava meio esquisito, um pouco mais lotado do que o normal naquele dia, né? No primeiro dia não era nem o primeiro dia de greve, mas foi o primeiro dia em que, de fato, a falta de combustível começou a fazer efeito, né? Eu fui trabalhar, ainda estava relativamente normal, mas aí na volta, às 6 da tarde, quando eu saí do trabalho, fiquei naquele ponto de ônibus por mais de 1 hora e o bagulho lotando, né? Até que finalmente chegou um busão e o busão já estava abarrotado de pessoas. E aí eu fui, né? Embarquei, até porque não tinha nem perspectiva de esperar o próximo, porque a gente já sabia que o próximo também viria completamente lotado, muito provavelmente. Então fui daquele jeito mesmo. E aquele foi o transporte público mais lotado que eu peguei em toda a minha vida até hoje, assim, né? Mesmo tendo morado depois no Japão, com 40 milhões de habitantes, e, né, na hora do rush acontece até aquilo, né? Tem aqueles guardinhas que ficam na plataforma tendo que espremer, empurrar as pessoas para dentro para conseguir fechar a porta do metrô. Pois é, aquele dia da greve dos caminhoneiros, aquele busão estava pior. Gente fedida, gente suada, do sol que faz no Bostil o dia todo. Do que o metrô de Tóquio na hora do rush, né? Estava pior. Eu realmente fiquei assim, todo machucado, né? Eu cheguei em casa todo roxo realmente, porque eu estava tão pressionado ali no meio, aqueles cotovelos, tudo no meu abdômen ali, no meu tórax, né? E eu estava de um jeito assim, de pé no meio do busão, que não precisava segurar em lugar nenhum, né? Porque eu estava tão prensado ali no meio que podia balançar o quanto quisesse, que tombar eu não tombava. Né? Eu num ambiente desse, com 53 de altura, eu sou pisoteada. Tombar eu não tombaria. E, enfim, foi dramático, fiquei todo machucado, ainda mais, né? Ainda mesmo naquela situação, ainda tentando ali a todo custo não encostar nas mulheres que estavam em volta, tá ligado? Foi uma situação estressante pra caralho. Não roçar o pinto nas mulheres, né? Aquela merda. E aí eu lembro que eu tava já muito desgostoso com tudo isso, com tudo aquilo que tava acontecendo, né? Achava muito triste que tivéssemos que passar.
por esse tipo de coisa. E aí o seguinte, né? Justamente por estar tão lotado, as pessoas não conseguiam se locomover muito bem por dentro do busão. Então, toda vez que alguém queria descer, porque tem muitos pontos de ônibus em que ninguém desce, né? Só sobe gente, só sobe, mas ninguém desce, né? E aí, nesses pontos, né? Quando alguém, porventura, queria descer, não conseguia, muitas vezes, apertar o botão para avisar o motorista que queria descer. Então, as pessoas... Você tentando não roçar o pinto em ninguém e tentando fazer com que ninguém roce o pinto em você. Tem tudo isso. gritavam, né? Motorista, vai descer. No ônibus lotado. No próximo elas gritavam. Isso acontece normalmente, mesmo quando o busão já está, né, um pouco mais lotado, isso já acontece às vezes quando as pessoas não conseguem apertar o botão. Naquele dia especificamente, ninguém conseguia apertar o botão. Então, em todos os pontos, se alguém queria descer, gritava, motorista, vai descer e tal. Aí o motorista parava, aí era aquele drama para a pessoa conseguir navegar pelo meio daquela multidão até a porta para conseguir descer, né? Mas enfim, assim ia indo. Até aqui, o próximo ponto seria um ponto em que de fato geralmente descem mais pessoas mesmo, porque é um ponto que faz baldeação com outras linhas de ônibus, outras linhas de trem, de metrô, né? Então geralmente a maior parte das pessoas já desce nesse ponto e naquele dia especificamente ia descer todo mundo, né? Então aconteceu um negócio que foi engraçado, porque quando eu estava chegando nesse próximo ponto, que seria o que todo mundo iria descer, né? Várias pessoas gritaram ao mesmo tempo, motorista, vai descer, tá ligado? E aí do jeito que soou, né? Que todo mundo gritando ao mesmo tempo, ficou parecendo meio que um coral, tá ligado? Parecia tipo uma música, assim, parecia que o pessoal tava cantando, né? Parecia que tava sincronizado de fato, né? E aí todo mundo começou a se rachar daquilo. Todo mundo achou muito engraçado o fato do pessoal ter falado ao mesmo tempo, o motorista É o pobre, né? Procurando motivo pra sorrir na desgraça. É a vida. vai descer, né? Ah, eles estão lascados, mas pelo menos são felizes. Que eu falei, pô, foi legalzinho, né? Mas nada que me abalasse, tipo assim, não era nem o tipo de alegria que conseguisse tirar o meu desgosto por estar passando por aquela situação, né? Ainda mais eu, que já sou um cara, né, extremamente introspectivo, que tem dificuldade pra caralho de socializar, né? E aí naquela situação já tava todo mundo ali me apertando e querendo reclamar, né? No Brasil é assim também, né? Alguém tá reclamando de alguma coisa, para o outro do lado já começa a reclamar junto, e aí estamos todos reclamando daqui a pouco. Enfim, eu já estava desgostoso com tudo, e aí depois dos caras terem gritado que motorista vai descer em couro, todo mundo começou a se rachar. Teve um cara lá no fundo do busão, que eu nem vi a cara dele, mas ele começou a cantar, motorista vai descer, não sei o que, tá ligado? E todo mundo começou a se rachar, começou a cantar. E eu lá no meio daquilo, eu comecei a me sentir assim, parecia que eu tava alucinando, tá ligado? Era uma situação tão diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha vida, sabe? Aquela barulheira no meu ouvido, aquele monte de gente apertando, né, me cotovelando de todos os lados e gritando no meu ouvido, motorista vai descer. A vida do macaquinho. Eu comecei a alucinar. Tomando no cu e rindo. Verdade, mas parecia que eu tava num sonho, tá ligado? Aquilo lá era tipo assim, um bagulho que eu falava, mano, não é possível isso aqui, tá ligado? Isso aqui tá muito estranho. Como que as pessoas estão tomando no cu e rindo? Não é possível. Isso aqui não é possível que isso aqui seja normal. A gente sempre costuma falar mesmo, né, sobre como a capacidade que o brasileiro tem de transformar tudo em festa, né? Mas naquele dia específico, eu tinha pra mim mesmo que era o momento de estar mal, tá ligado? Eu tinha pra mim mesmo que aquele dia era um momento de estar triste, de estar puto, né? E aí quando todo mundo começou a cantar em volta de mim e festejar, eu comecei a ficar ainda mais desgostoso. Eu falei, pô, gente, tá ligado? Será que a gente não podia, dessa vez, pelo menos, não estar bem com isso aqui que está acontecendo, né? Será que não dá pra gente, pelo menos, desta Será que a gente pode ficar puto? vez, chegar em casa em silêncio, né? E assim, tipo, porra, que merda, né? Que a gente tem que passar por isso. Não dá pra, será que dessa vez não transformarmos em festa? Pois é. Não deu, né? Transformaram em festa. E aí todo mundo começou a berrar pra caralho e tal, não sei o quê. Quando finalmente o busão parou naquele ponto específico, foi aquela avalanche de gente pra fora, que eu fui jogado pra cá, pra lá, pra cá, pra colar. Quase que caí no chão, inclusive. Aliviou um pouco, né? Com a quantidade de gente que desceu naquele ponto. Mas ainda assim ficou lotado. E aí eu tava já cheio de dor já, tá ligado? Tava cheio de dor já. Parecia que eu tinha tomado... Brasil, tomando no cu e rindo. Era a frase que deveria ser o slogan nas páginas do governo federal. Deveria estar na bandeira, ali no meio, em vez de ordem e progresso. Vários murros, tá ligado? Pelo corpo todo, pelo tórax, pelo abdômen. Mas, enfim, aquele dia específico foi um dia em que eu dei um passo adiante na minha concepção de que provavelmente eu gostaria de me mudar pro Japão, né? É pra isso que eu tô contando tudo isso, na verdade, porque agora eu vi novamente essas notícias sobre uma possível nova greve de caminhoneiros, né? Me lembrou deste evento que foi canônico na minha vida, porque eu lembro exatamente que naquele dia específico eu subi um degrau na minha concepção. O homem
O homem enfrentou um ônibus com umas keikos brasileiros e pensou, preciso ir embora desse lugar, desse país amaldiçoado. De que provavelmente eu queria arriscar ir pro Japão. Eu já vinha pensando nisso, né? Já vinha pensando nisso há algum tempo, já vinha acompanhando os vídeos dos caras andando pelas ruas do Japão, que eu sempre gostei da estética, inclusive meu canal é inspirado nestes canais de gente que andava em primeira pessoa no Japão, né? E aí eu já vinha, né, nutrindo essa ideia na minha cabeça, mas era algo muito distante, algo que eu nunca tinha feito na minha vida, nunca tinha feito nada parecido com isso, então parecia um sonho distante, né? E aí nesse dia especificamente em que aconteceu isso, quando eu me vi ali no meio daquele pessoal cantando no meu ouvido no busão lotado, eu pensei assim... Mas isso resume bem realmente o Brasil, né, Prisgo? O pessoal tá na merda, tá todo mundo na lama, censura, taxação, pobre roçando o pinto em você, né? Tudo ali, mas a gente tá rindo. Os memes aparecem, o pessoal sorri, churrasquinho, na laje, música alta. É isso aí. Poxa, se pá que eu não me sinto parte disso aqui, tá ligado? E aí eu lembro que naquele dia específico eu falei... Aí quem se revolta é pra fugir. Talvez E faz o L. eu queira me esforçar um pouco mais para fazer isso acontecer. Era 2018, né, que foi a greve dos caminhoneiros. Eu só acabei indo pro Japão em 2020, né? Foram ali ainda mais de um ano de preparação até conseguir ir para o Japão, tá ligado? E é complicado isso, né? É complicado porque eu também partia de muitos estereótipos ali, né? Partia de muitos estereótipos, aquela coisa que a gente fala que, veja só como o transporte público no Japão é silencioso, veja só como os japoneses são organizados, veja só como tudo no Japão funciona, né? A gente parte desses estereótipos e lógico, né? De fato, o transporte público do Japão é mais silencioso do que o do Brasil, mas tem coisas estranhas que acontecem lá também, né? A gente já viu, inclusive, em lives, em vídeos, o pessoal, principalmente nos bairros mais boêmios, não precisa nem ser tarde da noite, você entra ali no metrô, já tem japonês desmaiado no chão, né? Já tem coisa assim. Eu pegava metrô para ir trabalhar no Japão às 6 da manhã, e era aquele bagulho lotado, né? Era um silêncio que só vendo, mas era engraçado como tinha os japoneses, eles dormem muito, né? No metrô, é muito comum dormir no metrô, no trem. E aí tá todo mundo cansado, filho. Ou é no celular ou é dormindo. Tinha alguns japoneses que eles roncavam loucamente, assim, era engraçado, porque o metrô inteiro em silêncio, né? Ninguém falava. Nunca ouvi nenhum japonês roncar no metrô não, hein? Um pio, mas tinha um cara lá... literalmente assim, tipo, não era um ronquinho de boa. Mas deve ter. Não, era esse tipo de ronco, tá ligado? Que é o tipo de coisa que, assim, é diferente, tá ligado? É diferente, são peculiaridades que tem em cada lugar, né? Lógico, cada lugar tem a sua cultura e etc e tal. Então, eu lembro que naquele dia eu fiquei muito mal justamente por essa coisa, tipo, porra, parece que eu não faço parte disso aqui, tá ligado? Se pá que a minha cabeça funciona de um jeito diferente da dessas pessoas, o que é um equívoco completo, né? Porque eu tenho certeza, até falando aqui pra vocês neste momento, eu tenho certeza de que provavelmente a maior parte das pessoas que escutou esse meu relato, né, do busão lotado, as pessoas cantando, se sentiram desconfortáveis. Provavelmente a maior parte iria preferir que não tivesse cantoria, tá ligado? Provavelmente a maior parte já estaria cansada depois do trabalho e iria querer chegar em casa de boa, né, só escutando uma musiquinha, ainda tendo que passar por tudo aquilo, né? Então não dá nem pra dizer que a maior parte do povo brasileiro transforma tudo em festa, né? Não dá nem pra dizer que eu, naquele busão, era o único que estava quieto. Não sei, eu acho que dá sim, viu? É muita gente que toma no cu e rindo. É muita gente. Até porque, lógico, eu fiquei quieto ali, né? Não gostei daquilo que estava acontecendo. Certamente tinha um monte de outras pessoas quietas. Tanto que ele era um espremido ali não gostando. Provavelmente tinha algumas outras poucas pessoas, mas a maioria estava fazendo algazarra aí, sorrindo, e é isso aí. Né? Todos nós ficamos quietos, não nos reconhecemos, né? E aí as poucas pessoas que fizeram cantoria fizeram parecer que era o busão inteiro que estava festejando, né? Então são estereótipos, tá ligado? Não dá pra partir dessa generalização nem pra um lado nem pro outro. Nem de dizer que o Japão é 100% organizado e silencioso, e nem de dizer que o povo brasileiro é 100% festeiro e barulhento, né? São casos e casos, pessoas e pessoas. Mas eu, no auge da minha ignorância em 2018, encarei isso dessa forma. Falei... Pesquisa aí, metrô 6 horas. Se pá, eu quero ir pro Japão mesmo, tá ligado? E aí agora, retornando a este ponto da história, onde estamos diante novamente de uma possível nova greve dos caminhoneiros diante da alta dos combustíveis. Não sei, até sair esse vídeo aqui é possível que já tenham resolvido tudo, feito acordos e tal. Resolviram. Até porque o aumento do preço dos combustíveis dessa vez tem a ver com a guerra, né? Então não é nem nada que... Gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui é inacreditável que sejam imagens de metrô em algum momento do dia. Pô, como que faz, gente? Eu já andei aí desse jeito, às 6 horas, linha vermelha. Gente, não é possível, não tem como voltar pra casa. Você sai do trabalho às 6 horas da tarde e volta meia-noite pra casa.
Não tem como. Até hoje eu me pergunto como não morrem uns 10 por dia no metrô. Que Meu possa mudar, Deus. uma greve, tá ligado? Não sei muito o que eles esperam que possa acontecer, mas, Não enfim, tem como voltar né? pra casa. A única coisa que eu posso dizer é que hoje em dia eu não pego busão. Então vocês que se fodam. Tô zoando, rapaziada. Eu espero que não aconteça nada disso e que vocês, mesmo as pessoas que pegam o busão, não tenham que passar por isso, porque olha, foi desnecessário, eu diria. Mas é aquilo, tá ligado? De um jeito ou de outro, ainda é muito interessante a forma como o povo brasileiro consegue lidar com esses problemas, tá ligado? Fazer festa até numa situação daquela. Os caras, eles ainda iam fazer baldeação, naquele ponto eles ainda iam fazer baldeação para outro busão, para outro trem, para outro metrô, sei lá, que eles iam fazer lá. E ainda tiveram energia, depois de um turno de trabalho inteiro, de brincar, tá ligado? De fazer festa com a situação. É admirável, de certa maneira. Não é o que eu faria, Admirável. São felizes. São felizes. mas eu consigo É um admitir povo pobre, mas é um povo feliz. que, de certa maneira, é admirável. Agora, eu tô aqui no Brasil, né? Não me arrependo Não de tem ter voltado, ironia. já falei sobre isso algumas vezes, né? Que, felizmente, agora consigo levar aqui no Brasil. É mais engraçado, Sakura. É tipo, se tu chegar até umas 5h45 da tarde, é de boa. Deu 6 horas, é o inferno. Caraca. Uma vida que antes eu não podia, né? Então, hoje consigo levar uma vida bem tranquila aqui no Brasil. Inclusive, o custo de vida aqui em São Paulo é muito mais baixo do que em Tóquio. Então, é engraçado isso, né? No Japão, eu me senti até meio pobre, assim, né? Tipo, no Japão não tem muita desigualdade social, então você sai na rua, ninguém se destaca muito, né? É Pobre tudo meio prêmio. homogêneo, assim. Todo mundo tem Todo mais ou mundo menos o mesmo igual. poder de compra, frequenta os mesmos restaurantes, os mesmos transportes públicos, né? Então, era tudo bem normal, né? Aqui no Brasil, eu já me sinto rico, né? É uma pena que seja assim, porque a gente sabe E que eu acho que ele trabalha ainda na empresa japonesa, né? Então ele ganha de fora pra morar em São Paulo. o motivo de ser assim é justamente porque a renda do brasileiro é muito baixa, infelizmente, né? Mas, enfim, vivo bem agora aqui no Brasil, não me arrependo de ter voltado, mas Eu já sinto vi. saudade do Japão também, né? Sinto saudade do Japão, principalmente Então ele não se arrependeu. dos aspectos mais estéticos mesmo, né? Dos signos, das ruazinhas, das cerejeiras, do piu-piu do semáforo, né? Da musiquinha que toca nos alto-falantes da piu-piu? cidade às 5 da tarde, da musiquinha que toca na loja de conveniência quando você entra, né? Todos isso esses deve dar tanta saudade mesmo. símbolos Imagino são muito que marcantes, dê. ainda mais pra mim, né? Eu ia pros becos e ficava lá, às vezes eu não levava nem câmera nem nada, só ia pro beco e ficava lá apreciando a arquitetura, né? Os detalhes, Nossa, mas é meio brisado, né, vaca? as lanternas, os fios. Então disso eu sinto muita falta, assim, né? Pretendo voltar pro Japão, pelo menos para visitar agora, né? Logo mais, assim que possível. E aí eu espero ir matando a saudade, assim, aos poucos, tá ligado? Em pequenas doses. Se eu conseguir ir pro Japão uma vez por ano, já tá ótimo. Nossa, uma vez por ano, mas tem que estar nadando dinheiro, velho. Tá não? Acho que sim. Bom, é isso, rapaziada. Queria fazer só um videozinho falando sobre estes causos, para não ficar muito tempo sem postar. E é isso aí. Obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau. Aí, ó. Semáforo safado. Pô, mas a estética é bonita mesmo, tá? Da minha quebrada. Bonitinho.